Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, para o canal Alvorecer da Vida Terapias. E vamos a mais um áudio-vídeo de reflexões sobre a jornada. Lembrando que esse vídeo, as informações, as reflexões que eu trago aqui, não são uma verdade absoluta, são reflexões. E já começo adiantando, se você está buscando respostas Skank, melhor não ouvir esse vídeo, áudio-vídeo, porque ele vai trazer mais perguntas. Eu fiquei muito tempo, que eu olhei, a última vez foi em outubro, então faz tempo, né? E aí eu anotei uma pautinha aqui enorme, de várias coisas, então pode ser meio estranho como vai sair as coisas aqui. Muito calor em São Paulo, dia 18 de janeiro, 18h53 especificamente. Meu Chromecast está apresentando um desenho novo de um passarinho que nunca vi essa imagem aqui. É sinal que era para eu falar mesmo com vocês. A minha egrégora tá há uns 5 dias já me apertando para eu gravar. E eu tava meio procrastinando, mas eu estou aqui. Não sou Shakira, mas estou aqui. Então vamos lá, né, minha gente? Começo de ano, alguns caem naquela falácia de ano novo, vida nova. Não tem nada disso, a vida é uma só, seguindo em frente. Mas tem uma ideia, né, de renovação, aquela coisa tal. Muito embora o ano novo só começa astrologicamente 20 de março, tá? Eu vou mudar toda a ordem aqui do que eu anotei. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o tempo. Tempo. Nosso amigo Saturno, né? E aí, esse tempo, ele tá intimamente ligado à jornada de conexões de alma gêmea, chama gêmea, como você chamar. Mas está ligado, sobretudo, ao nosso processo da vida em si. Dizem que o que dá sentido à vida do ser humano é a sua finitude. Saber que a gente vai morrer, que a gente vai deixar de existir, faz com que a gente dê andamento às coisas e às situações na nossa vida, né? Então pensa bem, você vai viver 1000 anos, você vai olhar, provavelmente olharia e falaria assim: não vou fazer essa faculdade nada agora. Vou viajar depois. Não vou trocar de carro agora. Não vou emagrecer agora. E aí a gente iria procrastinando, né? Então, a questão da finitude e do tempo segundo algumas teorias e filósofos e sei lá de que lugar que eu não lembro, né, gente? A gente vai lendo, absorvendo muita informação, mas vocês podem procurar que essa reflexão ela já existe. E assim, eu imagino que muitas pessoas vão se identificar com o que eu tô falando. A minha jornada já tem um tempo considerável, né? E assim, eu conheci minha chama no último dia do ano, né? Então, fim de ano é uma época delicada para mim, por assim dizer. Que música é essa? Giz? Legião Urbana? E aí, olha que interessante que eu tava pensando esses dias. Eu lembro que a vida inteira, eu sempre gostei de Natal, mas eu não gostava de Ano Novo. Eu sempre me sentia triste, tá me dando vontade de chorar. Me sentia triste no Ano Novo, assim, do tipo... Me dava, tipo, uma preguiça de, nossa, vai começar tudo de novo. E depois que eu conheci a minha chama, justamente no dia 30 para 31 de dezembro, nunca mais eu tive essa sensação de tristeza no Ano Novo. Olha que interessante. Então, voltando, né? A minha jornada, ela já tem um tempo considerável. E aí eu tenho essa sensação de que, justamente
pelo nosso tempo aqui na Terra, nesta vida, neste agora, ser finito, e é bem curto se a gente for pensar. A palavra é desespero, tá, gente? Isso traz um desespero enorme, enorme. Sobretudo, pelo desejo de viver mesmo experiências 3D, tá, gente? No sentido de tocar, beijar, estar, namorar, ir no cinema, jantar, faxinar junto, aquelas coisas da vida em conjunto, né? E o ser humano, em geral, ele tem especificidades, eu vou usar esse termo conforme o tempo passa, né? Eu não sou uma pessoa velha e idosa, mas eu já não sou tão mocinha assim. Agora me vem Counting Stars. E eu já não era muito quando eu conheci ele, agora então menos, né? Então isso dá uma pressão, assim, dá um estresse. Mas ao mesmo tempo, o que eu tenho refletido muito é que essa pressão, ela não tá só relacionada a ele e a minha jornada. Em algum grau, são coisas que estão intimamente ligadas à minha própria vida, independente da minha chama. Então, não seria justo eu dizer assim, a culpa é dele. Não, a culpa não é dele, a culpa não é minha. Na verdade, a culpa não é de ninguém, né? Talvez as coisas... Eu tinha uma amiga da minha irmã, não. Eu tinha uma amiga que tinha uma irmã que dizia no início da sua adolescência que as coisas são. Então, as coisas são. E às vezes a gente não entende muito porque as coisas são do jeito que são, no tempo que são, da maneira que são, mas as coisas são. Então esse processo de... Eu tenho chegado a essa conclusão. Talvez a solução seja a aceitação do que é, do que foi, do que não foi. Será, Legião Urbana? E do que será, a gente não sabe ainda, né, gente? Então, somos tão jovens, tempo perdido. Então, assim, só que a dureza é essa questão da aceitação, né? Eu não sei se é porque eu tenho muita sede de vida, gente, eu tenho muita gana, sabe? Eu não sei, eu gosto muito de viver, eu vou chorar, lógico. Eu acho a vida muito linda. Com todas as dificuldades e problemas e situações. Eu acho muito legal estar aqui. Só que é isso, né? Tem coisas e situações que você não faz sozinho, né? Ai, que bonitinho, gente. Tá 2 ursinhos dando a mão aqui. Mudaram as fotos do Chrome. Bem agora que eu tô gravando os negocinhos aqui. Muito bonitinha a foto. Se eu achar depois, acho que eu vou deixar ela até de capa. Deixa eu ver o nome do cara, tá? Eu vou parar o vídeo e vou tirar foto. Muito que bem, tirei foto dos ursinhos. Talvez eles sejam a capa desse vídeo ou não sei, tá? Gente do céu, cada coisa que acontece. Essa questão do tempo, eu fui voltar aqui pra minha pauta e ele pausou a gravação porque entrou na câmera. Essa questão do tempo, né, ela não tem a ver com o outro, tem a ver com você e às vezes tem a ver com a vida, né? Então, isso deve acontecer também com vocês, uma série de coisas que vocês desejam, querem viver, que não estão ligadas necessariamente à sua conexão, algumas que estão extremamente ligadas à sua conexão, algumas que depois que você conheceu sua conexão, você falou, nossa, vai ser legal fazer com essa pessoa, e outras coisas que você desejou fazer depois que você conheceu a pessoita, né?
Então, administrar isso tudo tem sido tenso, tá? Acho que até por conta também, o pessoal que me acompanha aqui sabe, né? Eu curto muito astrologia, gente. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo, quanto mais eu conheço, quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo que é a chave do negócio a astrologia, tá? Então, esses trânsitos astrológicos, esse Marte retrógrado de Leão para Câncer, falando justamente das nossas ações, nossas iniciativas, que estão relacionadas ao meu eu, Leão, a família, aos sentimentos, Câncer, isso tá mexendo bastante, tá? Então, deixem aí nos comentários, eu imagino que os comentários estarão abertos, como que isso tá ressoando para vocês, tá? Em contrapartida, a gente sabe, né? Espero que você que esteja ouvindo este áudio-vídeo saiba disso, né, gente? Não estamos apenas numa vida 3D, temos corpos espirituais em vários planos e outras vidas, blá blá blá, e um monte de coisa. Mas assim, a gente sabe que as coisas aqui, elas estão conectadas a uma espiritualidade maior, a um plano maior, uma programação, o nome que você der. A tal da coisa da cocriação, né? E eu tenho entendido muito isso. Espero que vocês também, em algum grau. O quanto que essa jornada muito louca de chama gêmea, ela vem mostrar mesmo ferida, bloqueio, trauma, tudo de sombra, né, para você curar, né? E para você entender, eu tenho muito claro isso para mim. O quanto que até conhecer minha chama e um bom tempo depois, é como se eu tivesse apenas reproduzindo uma programação padrão inicial que eu vim aqui viver e ficava nesse looping cocriando aquilo ali, né? Que não era necessariamente ruim, né? Era bem tranquilo, assim, eu tinha bastante controle da vida. Só que não, né, gente? Porque um pouco antes da gente conhecer a chama já vem as transmutações, as transformações. Então, assim, esqueci o que eu tava falando. Essas transformações todas, elas já acontecem um pouco antes da 3D, da 5D. Então, a gente sabe que a gente tá naquela programação e, de alguma maneira, a gente fica reproduzindo aquilo que tá no nosso campo, certo? E se no seu campo tem ferida, machucado, trauma, você reproduz isso. E eu entendo até que é por isso que dá tanta treta quando a gente encontra a chama e depois as coisas que acontecem. Só que passado, não posso falar palavrão, um tempão, né? Eu fico assim, mas não é possível, não tem mais tanta coisa assim. Não que eu seja perfeita, que, nossa, me curei, não é isso, gente. Mas assim, não consigo muito entender, né? Eu não consigo entender nada, não entendo mais nada, gente. Mas eu fico nessa reflexão, né? E o que eu tô pensando, entendendo hoje, nesse momento? O quanto que os sinais, as sincronicidades, pessoal, eles são manifestação, eles são cocriação da gente, né? Por exemplo, quando você acorda aquele dia cisma que vai esquecer a pessoa. Eu não sei vocês, só aparece o nome da pessoa, né? Isso é por quê? Porque a energia do seu coração não quer esquecer aquela pessoa, sua mente quer, seu coração não. Então vem aquele monte de nome. Hoje mesmo, eu abri o Instagram, tava lá, eu sigo o Galvão Bueno. Tava seguindo o Galvão Bueno. Adivinha o nome do amigo do Galvão Bueno, gente do céu. Eu falei, nossa, que preguiça. Então acontece isso. Mas assim, esses sinais, essas sincronicidades,
eles também não são só cocriação nossa, eles têm vinculação, sim, com o poder superior, com o eu superior, com uma egrégora toda, né, gente? Eles não são só nossos. E eu fiz uma leitura esses dias, aquela que falava que a esfera estava ligada ao processo da Terra, né? E deu o que falar essa leitura aí. Muita gente desanimada, tipo, a Terra não ascensiona agora, e então esquece. Aí que tá, né, gente? Eu não sei, tá? Porque assim, embora eu esteja exausta, embora eu esteja desesperada, eu sou brasileira, eu não desisto nunca, entendeu? Pelo menos por enquanto eu posso ter momentos de fraqueza, mas esse coraçãozinho aqui, ele não desiste, gente, coitado, tem hora que ele até sossega o pito e fica meio assim, ó, agora tem um cisne cor-de-rosa aqui na tela. Ele fica meio assim, não, deixa eu ficar quieto, porque eu tô sem meio moral pra falar com a Cássia, mas ele tá sempre dando um oi, né? Então, assim, eu não acredito, e assim, eu tenho várias DRs com a minha egrégora, né? Eu não acredito, tá, que a gente estaria em toda essa movimentação, em tudo isso que tá acontecendo, pra uma coisa ficar pra outra vida, gente, tá? Pra não acontecer. Pode ser que sim? Pode. Viemos, tentamos, fizemos uma missão, elevamos a energia do planeta e não deu, então fica pra depois. Mas assim, aí eu vou entrar na questão das próprias leituras de tarô e leituras de energia e previsões, vamos dizer assim, em geral. Seria muito injusto. A espiritualidade tá enganando a gente, gente. Não é possível. Ó, tá uma imagem agora que é a mesma capa de uma leitura de carta do universo. Vou deixar aqui nos comentários. Senta que lá vem história. Deve ter mensagem pra gente aí. Então, assim, a espiritualidade não ia enganar a gente, né, gente? Não ia, né? Eu briguei com o povo que eu falei, escuta aqui, vocês não estão tirando a minha cara, né? Então, assim, aí entra de novo a questão da nossa confiança, da nossa fé, da nossa esperança num propósito maior, numa guiança maior e naquilo que está além do nosso controle, né? No entanto, é aquilo. Quando você tem situações complicadas na sua vida, e aí não vou entrar em nenhum pormenor, que são caóticas, qual que é o mecanismo que você desenvolve em meio ao caos? Tentar encontrar algum padrão de organização e controle, né? Então, quem tem histórico de vida em maior ou menor grau, que as coisas eram caóticas, seja quando você era criança, quando você era adolescente ou agora adulto, você tenta minimamente encontrar um padrão para ter controle, para controlar alguma coisa. Por isso que a gente é controlador, tá, gente? A gente não é controlador porque a gente é ruim. Porque eu quero tudo do meu jeito. Não. Pelo menos no olhar que eu tenho. A gente se torna controlador, controladora, porque a gente tá tentando encontrar um padrão de sequência lógica para conseguir prever que comportamento tem que ter. Então, por exemplo, quando você olha a previsão do tempo, você não está sendo controlador, você está olhando um padrão lá meteorológico para você saber que roupa você vai vestir, para você não sentir nem frio, nem calor, nem tomar chuva, certo? Quando a gente tem um perfil um pouco mais controlador, é isso que a gente está tentando fazer. A gente está tentando descobrir uma previsão meteorológica para a gente nem morrer de calor, nem morrer de frio e nem ficar um pinto molhado na chuva. É só isso que a gente está tentando fazer. Então, quanto mais trauma e mais caótica foi sua vida, e isso inclui vidas passadas, mais você tenta ter controle das coisas, né? Só que you know nothing, Jon Snow, você não sabe nada, inocente, não é assim que a coisa funciona. E o quanto que muito provavelmente toda essa bagunça que acontece é pra gente identificar e fazer essas curas, né? Então, assim,
eu não acredito que a nossa egrégora, vou dizer a nossa, faria uma zoada dessa com a gente, né? E por que eu digo nossa egrégora, né, pessoal? O Alvorecer da Vida Terapias, ele é uma egrégora, né? As pessoas que assistem os vídeos e se conectam, lembra, as leituras são uma energia coletiva, então é uma energia de uma coletividade que de alguma maneira está naquela frequência e está manifestando aquilo ou prestes a manifestar aquilo que está aparecendo ali. Então, assim, o quanto que essa egrégora, essa frequência, ela está conectada, creio eu, sinto eu, numa energia de amor, de união, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, sabe? Nessa frequência que só a gente sabe, Equalize, Pitch, nessa frequência específica. Então, o quanto as leituras, em algum grau, elas são uma cocriação de um coletivo. E eu tenho entendido que, assim, a gente oscila muito nessa jornada, né? Principalmente porque a gente tá na 3D, e aí quando a gente não vê as coisas com os olhos físicos, a gente faz igual a São Tomé, a gente duvida. O quanto que a repetição dessas mensagens tão repetitivas, vamos insistir no termo repetitivo, elas são porque essa é uma frequência que está no campo, mesmo que não tenha se manifestado. O quanto talvez todos vocês sejam teimosos e persistentes de acreditar e confiar no amor que vocês sentem no coração de vocês. E esses dias, eu não vou saber qual leitura, eu vou pôr na descrição. Teve uma leitura que nessa leitura eu citei, né, que tem a fé, a esperança e o amor, a mais importante é o amor. E aí eu fui ver essa leitura. Na leitura que eu gravei agora, aparece a rainha de ouros com a palavra visionária. E nessa leitura de 3 anos atrás, aparece, acho que é o rei de copas com a palavra visionário. E aí eu olho e fico falando, gente, como é que a espiritualidade fez isso? É a espiritualidade, gente. Eu não sei que uma leitura de 3 anos atrás eu citei esse mesmo termo. E aí eu não sei o que tem na leitura inteira, porque eu dormi no meio da leitura, que é da época que as leituras tinham 1 hora. Eu comecei a ver só o comecinho o suficiente para ver isso do visionário e não vi o restante, preciso ver. O quanto que essas sincronicidades, essas conexões todas, elas têm a ver com isso. E assim, fé e esperança, mas o mais importante é o amor. É só o amor que conhece que é verdade. E aí a gente volta de novo para a energia do nosso coração, para a energia do nosso amor e do nosso propósito. Eu, inclusive, estou entendendo, né? A gente tem várias reflexões que eu fiz aqui durante as leituras e mesmo nas reflexões sobre a jornada, de por que isso acontece e o que eu tô entendendo. Nós nos alinhamos com pessoas que estão no mesmo propósito, na mesma frequência. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu tenho muito essa experiência porque eu atendo muita gente. E tem algumas pessoas que eu tive um vínculo mais próximo, algumas que eu ainda tenho. E é assim, juntou 2 chamas gêmeas, 3, 4, 5, meu Deus do céu, você começa a acessar um monte de coisa e pegar sinal um do outro e o negócio fica muito doido e você começa a acessar um monte de coisa. E a conclusão que eu cheguei esses dias, gente, é porque assim, eu tenho o meu vórtice pessoal de energia, que é o movimento, né, com a energia do meu coração, do meu amor. Quando eu estou em contato com uma outra chama gêmea ou outras, esse vórtice, ele é aumentado, sabe? É assim, eu sou uma velinha, uma chaminha, junto com a vela do outro, com a vela do outro, com a chama do outro, vira uma luzona, entendeu? Então, o quanto que, agora tá Joshua Tree aqui na minha frente, muito interessante isso. Então, o quanto que a gente cria um vórtice coletivo muito poderoso. E aí, o que eu tô aqui também para dizer, lenha, Zé Cabaleiro, é que a gente tem que tomar cuidado com o vórtice que a gente tá co-criando,
né? E por isso que ao longo aqui do canal, todos esses anos, eu tenho falado pra gente tomar cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente se conecta, né? Porque assim, você entra nesse vórtex. Então, por exemplo, aquele programa famoso no fim da tarde de ocorrências policiais. Quando você assiste aquilo, você se conecta a essa egrégora, tá? E você cria um vórtex, o vórtex de que só tem tragédia no planeta. Entendeu? Nossa, tá me vindo cheiro de bolo de aniversário agora. Eu já até sei porquê, gente, mas não vem ao caso. Quem tiver que entender, vai entender. Então, parabéns, hoje é o seu dia. Então assim, a gente precisa ficar atento a isso. Então, tanto que eu tenho combinado com o Carlos Miguel, né? Gente chata, fora do canal Alvorecer da Vida Terapias. Então, você tá ouvindo aqui, você deve ser alguém bem legal, porque senão o Arcanjo Miguel já tinha dado um jeito de você não ouvir este canal, tá? Então, assim, atenção ao seu vórtex, pessoal. Ó, tem alguém buzinando, e nessa leitura que eu tô falando da fé, da esperança, do amor, também tem uma coisa de buzina, de sinal. Então, assim, fiquem atentos a isso. E aqui, sobretudo, eu vou falar o que eu tô ouvindo. É um pedido da espiritualidade para que vocês não desistam. E aí, esse não desistam, vocês têm muito juízo com isso, tá, gente? Primeiro, não desistam de vocês. Primeiro, não desistam. Segundo, né? Não desistam de confiar na espiritualidade conforme o que vocês acreditam. Terceiro, não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Não desistam de confiar e sentir o amor que vocês sentem, independente do resultado que vai acontecer, né? Porque assim, eu também tenho vivido muito essa dualidade, ao mesmo tempo que tem essa coisa com o tempo, eu nunca me senti tão grata, sabe? Eu tenho tido muita gratidão, vai me dar vontade de chorar de novo. E assim, eu tô há um tempo já aqui morando em São Paulo, e eu gosto de morar em São Paulo. Mas é isso, eu tenho refletido muito sobre o tempo, né? Tempo. E eu tenho refletido muito sobre a minha vida até aqui. E às vezes eu sinto saudades de algumas coisas. A palavra não é bem saudade, mas eu lembro com carinho de algumas coisas. E eu lembro que antes de eu mudar para São Paulo, eu morava numa casa que era bem legal, assim, pessoal. Era bem do. Era alugada, mas era uma casa que tava basicamente do jeito que eu queria morar. E quando eu tava no meu ex-relacionamento, eu pretendia comprar a casa mais pra frente, então a casa tava bem bacana, assim. E eu lembro que quando eu tava lá, eu pensava assim, eu nunca vou querer mudar daqui. Até, né, que eu resolvi mudar e mudei sem sofrimento algum. E eu tô aqui faz tempo em São Paulo, e eu gosto de onde eu moro. E eu tô muito numa vibe assim, um dia eu vou sentir saudade daqui, um dia eu vou lembrar daqui. Então eu tô tentando muito, muito, muito mesmo viver cada dia como se fosse o último e o único, porque não vai ter outro 18 de janeiro de 2025, né? Não vai ter. Então é muito estranho essas energias de querer mais, mas ao mesmo tempo tá grata. Eu não sei explicar pra vocês, tá, gente? Então, essa questão de você tá muito conectado com o que você tá sentindo é muito, muito, muito importante, tá? E aí, uma das coisas que eu acho que tem a ver com isso, e aí vocês reflitam se isso ressoa pra vocês, com tudo que eu tô falando aqui. Esse vídeo vai ficar enorme, mas é assim mesmo. Há um tempo, não muito tempo, eu tava trocando figurinha com uma pessoa, e ela trouxe uma reflexão bem interessante, que eu até falei pra ela, falei assim, eu acho que você tinha que divulgar isso aí. Essa pessoa acabou acessando, tá? Que tudo que aconteceu na famosa pandemia, de alguma maneira deu um pause nas coisas.
Então, assim, por exemplo, é como se todas as leituras que aconteceram de 2020, 21, 22 e ela levantou lá que o fim oficial da pandemia foi, acho que 5 de maio de 2023. É como se lá de março de 2020 até maio de 2023 tudo ficasse pausado. Então, é como se todas aquelas leituras que falavam agora, não sei o quê, e dentro de tal tempo, não sei o que lá, é como se tivessem ficado pausadas e congeladas. E assim, eu descobri anteontem, tá, gente? Eu sou geminiana, regente de Gêmeos é Mercúrio, eu tenho Mercúrio em Câncer, por isso que eu sou toda dos acessos, vamos dizer assim. Eu falei, meu, mas não é possível, porque eu tenho essa sensação, gente, que eu pego o campo 3 anos antes. Uma das explicações pode ser esse negócio aí da pandemia. Mas eu falei assim, não é possível, porque eu pego coisa antes faz tempo, sabe, gente? Eu falei, quer ver? Porque eu sei que eu não nasci com Mercúrio retrógrado. Eu falei, que esse Mercúrio já tava na zona de sombra, dito e feito, gente. Quando eu nasci, o meu ângulo que eu nasci do Mercúrio em Câncer é um grau que o Mercúrio foi para frente, passou nesse ângulo, eu nasci. Aí o Mercúrio foi voltando para trás, passou de novo nesse ângulo, eu já tinha nascido. E aí ele andou mais um pouco para trás, daí ele foi para frente e passou por uma terceira vez nesse ângulo que eu já tinha nascido. Aí já tinha dado quase um mês que eu tinha nascido. Minha mão esquentou. Então, assim, talvez isso faça eu ver as coisas antes, um tempo antes. E aí aquilo que eu tô dizendo agora, às vezes esse agora é daqui um tempinho, tá? Só que aconteceu domingo passado uma coisa muito, muito interessante. São Paulo é uma maravilha, né? São Paulo, pessoal, pra mim é que nem a vida. Tem tudo de melhor e pior que pode ter na humanidade. Vai de você saber onde você vai andar. Então, São Paulo tem uma vida cultural muito rica, essas coisas. E aí tinha uma exposição de um negócio que fazia tempo que eu queria ir ver e não tinha rolado, tá? E não rolou, até que rolou domingo passado. Quando eu estou lá na exposição, era um negócio que tinha assunto relacionado à infância. A exposição inteira parecia a capa da leitura do Som do Coração número 12, porque eu errei, não era 11, era 12, gente. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, como que pode essa exposição, a mesma capa, gente, tudo dourado atrás, cheio de balão, com os glitter caindo. Eu falei, meu Deus, esse universo tá que tá, né? E aí eu entendi muito assim, que é como se agora as linhas do tempo tivessem se alinhado. Quando o segundo sol chegar, Cassel, tivesse se alinhado, sabe? É como se as linhas do tempo múltiplas ou paralelas, elas estivessem aqui alinhando nesse agora. Oremos, né, gente? E também aconteceu uma coisa assim muito doida, tá? Apareceu para mim uma lembrança no Facebook de 2018. Uma postagem. O que tinha acontecido? Eu tinha plantado uma plantinha, aquela plantinha chamada 11 horas, inclusive, aquela florzinha. Espirudiro, Jorge Benjor. E aí, eu acho que eu plantei essa flor em 2000 e... Que ano que eu devo ter plantado aquilo? Eu acho que foi em 2017, deve ter sido logo depois que eu conheci minha chama, tá? Provavelmente foi depois que eu conheci ele. E aí eu plantei às 11 horas, às 11 horas... 11 horas ela dá a flor e ela, tipo, morre, né? E aí essa lembrança de 2018, o que acontecia? Eu tava postando que eu tinha plantado uma outra flor lá na floreira e tinha nascido uma florzinha de 1 ano atrás, que eu achei que tinha morrido, que já era, né? E aí eu tô fazendo uma reflexão lá sobre isso. Muito que bem,
13 de janeiro, né, de 2018. 7 anos atrás. Nisso, eu peguei e fui regar minhas plantinhas. Tá muito calor, verão, né? Vem chegando o verão. Gente, a hora que eu olho na floreira, é outra terra. 7 anos, gente. Você tem que trocar a terra. A plantinha, 11 horas, ainda não deu flor, tá só a plantinha. Nascendo ali, fortinha. A hora que eu li aquilo, obviamente, eu comecei a chorar, porque veja, eu já tava ali em 2018 falando da planta, que eu achava que já tinha morrido. Eu não sei se é 2017, 16, 15, pode ser antes, eu não lembro, gente. Tá, mas foi 7 anos. 7 anos depois de sei lá eu quantas floreiras, sei lá eu depois de quantas terras que eu troquei, porque com o tempo você vai trocando até a planta ali tá nascendo. Então, assim, essa questão do tempo, de novo, né? O quanto às vezes a gente acha que o tempo passou e que nada vai nascer daquilo, nada vai florescer daquilo. White Horses, YouTube, nada de que foi em vão, de que aquilo já... E a natureza tá lá dizendo, não, tá aqui, né? Então, é muito doido isso, né? Então, esse áudio-vídeo, ele tá... É uma miscelânea de coisas que eu tô tentando ter um pensamento um pouco linear na medida do possível. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso? É que essa doideira não pode ser em vão, gente, não pode. E mesmo que fosse, né? Eu já falei isso várias vezes. Se você se tornou uma pessoa melhor, mais autoconsciente, mais curada, mais grata, já valeu, gente. Né? E eu sinto que no meu caso especificamente já valeu. Eu já até falei isso pra minha chama. Pode valer muito mais, né, gente? Mas já valeu muito. E às vezes eu sinto a energia de algumas pessoas que não estão nessa frequência, e tudo bem, sem julgamento, cada um na frequência que dá conta de estar no momento. Mas assim, às vezes eu vejo algumas pessoas muito magoadas com a chama, com a espiritualidade, porque só sofrimento. É bastante sofrimento, gente, mas não é só sofrimento. Se você identificar que é só sofrimento, olha mesmo se essa pessoa é sua conexão de alma. Porque assim, por mais que a minha jornada seja como seja, o meu amor tá aqui intacto, gente. Meu coraçãozinho tá aqui. Às vezes ele fica meio quietinho, assim. Porque eu já falei pro meu coração que ele não pode apitar muito, que ele sabe a situação que a gente tá. Então ele tem maneirado um pouco. Mas o amor tá lá bem intactozinho, né? Porque ele não é daqui, ele é de outro lugar, né, gente? Agora tá me vendo Sister Nixons. E aí, junto com isso tudo, obviamente, não poderia faltar o livro Eu Te Amei em Outra Vida, um livro que foi lançado, até onde me recordo, 13 de março do ano passado. Eu tenho uma amiga que gosta muito de ler, e lê. Ela leu e falou, cá, lembrei de você. Eu falei, legal. Aí ela acabou de ler e me emprestou o livro. Isso deve ter sido maio do ano passado, e o livro tá comigo desde então. Lá para novembro, acho que eu li 20 páginas, falei, nossa, que legal, e não li mais. E aí teve uma sincronicidade com uma outra pessoa, citou o mesmo livro pra mim, e aí eu li, né, gente? E o livro é isso, os dois escutam uma música que ninguém mais escuta, e que era uma música que estava levando eles a se encontrarem. Vou te encontrar, Paulo Miklos. E eles se encontram, né? E aí tem todo o desenrolar do filme que eu não vou contar. E aí esse livro, ficção, não sei se é ficção não, tá, gente? Me fez refletir muito sobre essas coisas das músicas, né? E assim, eu tô escutando meu erro do Paralamas agora. Eu quis dizer, você não quis escutar. Então, eu teve uma fase, tá até aí em algumas leituras do canal, que eu não sei quais são. Eu tava escutando, né? Eu falava assim, eu tô escutando uma música, mas eu
Eu não sei que música é essa. É, então, vai saber que música que é essa, né? No livro, a música era uma miscelânea das vidas, de várias vidas deles e de instruções para eles se encontrarem. Então, agora eu tô mais atenta às intuições, insights, músicas e tal. Então, isso também vale de alerta para vocês, né? Ficarem atentos mesmo, porque a gente tem telepatia, gente. A gente não tem telepatia só com a chama, a gente tem telepatia com todas as pessoas que de alguma maneira a gente tem um vínculo, um vórtex. Mas com a chama é mais, né? Então, fiquem atentos a isso, tá? Eu acho que é isso, gente. Então, fica aqui a reflexão. Espero que vocês consigam dormir à noite com ela. Deixa aí nos comentários o que você tá sentindo. E eu tenho tido algumas orientações da espiritualidade sobre atendimentos em geral para eu fazer. Se você gostou dessa reflexão, se isso mexeu com você e você tem interesse em continuar falando sobre o que tá aqui, me manda um e-mail para alvore.serdavida@gmail.com. Esse alvorecer é com S. Quem sabe a gente monta um grupo, uma live para conversar sobre isso, tá? E daí eu instruo vocês, né? Será com certeza um grupo pago, tá, gente? Não dá para eu abrir isso para aqui. O nosso canal tá com quase 19 mil pessoas. Imagine eu acessando o campo de 19 mil pessoas, eu vou ficar doida, né? Então tem que ser pago mesmo, até porque eu vivo disso, né? Pessoal, é o meu trabalho hoje. Mas vocês mandam lá um e-mail para mim e quem sabe a gente continua essa reflexão em um âmbito mais particular, tá ok? Então é isso, gente. Beijitos para todos, todos, todos. E até o próximo áudio vídeo. Tchauzinho.